Olá, Rui, seja bem-vindo ao In Music em Casa. Olá. Eu gostava que nos contasse o teu início na música. Bom, o meu primeiro contacto com a música deu-se numa banda filarmónica. O meu pai não era músico, mas foi presidente da banda musical e artística da Meca, aqui em Lisboa, durante muitos anos. E então, pronto, levou-me para a banda, a mim, à minha irmã e aos meus primos. E então, esse foi o meu primeiro contacto. Então, desde cedo, que aquela ideia e o gosto de tocar em conjunto sempre presente na minha vida. Pois o engraçado é que eu costumava assistir aos concertos de domingo da Trindade, aqui em Lisboa, das bandas militares. Então costumava ir ver e aquilo começou-me a despertar ali aquele interesse e comecei a pensar que se calhar num futuro até gostava de fazer aquilo, tocar numa banda militar. E esse gosto foi aumentando. Eu depois fui estudar para o Conservatório Nacional de Lisboa, o professor Girão Ferreira, que na altura era música da Guarda Nacional Republicana, um professor que me marcou muito pela positiva na minha formação, e, e pronto, acho que foi aí que eu decidi que se calhar, provavelmente a música ia fazer parte da minha vida como profissão. Entretanto, eu ali conheci outras pessoas, outros músicos que tocavam instrumentos de corda, e uma parte deles tocavam na Orquestra Sinfónica Juvenil. E aquilo despertou-me ali a curiosidade de como é que seria tocar numa orquestra, né? A minha ideia inicial era tocar numa banda militar e depois com aqueles contactos todos das outras pessoas, eles contavam-me como é que era, o entusiasmo todo, etc. E a minha ideia começou a mudar para a orquestra. Poucos anos depois abriu o curso na Academia Nacional Superior de Orquestra, da Metropolitana. Eu fui o primeiro aluno de percussão da Academia, já há muitos anos. Fui para lá com 17 anos. E inicialmente ia com a ideia, isto foi uma história engraçada, porque eu ia com a ideia de me matricular de curso livre. Eu queria era ter umas aulas de percussão e tocar na orquestra de jovens, porque eu sabia que havia uma orquestra de jovens. Queria experimentar, queria ter essa experiência. Mas como era o único aluno de percussão, eles convidaram-me para começar a frequentar o curso superior. Quer dizer, aquilo deu uma volta à minha vida enorme, como podes imaginar, não é? Eu aceitei o desafio e ainda bem, e lá tive a minha primeira experiência orquestral. E aquilo de facto consigo lembrar-me exatamente hoje da primeira vez que eu toquei na orquestra. Qual foi a sensação? Qual foi a sensação? Espetacular. Sim. Espetacular, sério, espetacular. Guardo isso com muito carinho. Então, a primeira sinfonia de Beethoven, tenho isto na minha memória, e foi uma experiência incrível. Eu não fazia a mínima ideia como é que era tocar com músicos de corda, não é? Eu estava habituado a tocar com instrumentistas de sopro, que é uma coisa completamente diferente. Então acho que aí eu decidi que era aquilo que eu queria fazer na minha vida, que era ser músico, tocar numa orquestra. E aqueles anos que eu passei ali, na Metropolitana, foram fundamentais para a minha formação, porque tive uma ligação muito grande, tive muitos amigos, alguns deles são os meus melhores amigos, que tocam o meu instrumento, que tocam outros instrumentos. Eu tinha a possibilidade de assistir às audições de cordas, de instrumentos de sopro, de percussão, então de uma bagagem grande na minha formação. E eu tive a sorte que, antes de terminar o curso, em janeiro de 2000, apareceram duas audições, uma para a Orquestra do Teatro São Carlos, em Lisboa, e outra para a Orquestra Nacional do Porto. E aquilo foi com a diferença de uma semana de uma para a outra. Assim, uma coisa, apareceram as duas,
e eram cada uma tinha um lugar, no Teatro São Carlos tinha um lugar para solista B, um lugar, e no Orquestra do Porto tinha 2 lugares também de solista B. Eu fiz a audição, junto com 2 dos meus melhores amigos, com o Pedro Silva e com o Francisco Sequeira, e conseguimos ficar os 3 à experiência nas 2 orquestras. Nas duas? O Pedro e eu no São Carlos, eu depois fiquei com um dos lugares na Orquestra do Porto, e o outro ficou à experiência também, o Francisco e o Pedro. Isto foi espetacular, foi assim uma coisa incrível para nós. Eu acabei por fazer 2 meses de experiência na Orquestra do Teatro São Carlos, logo assim, entretanto, comecei o meu trabalho na Orquestra Nacional do Porto e acabei por ficar na Orquestra do Porto, e o Pedro Silva no São Carlos. Por acaso, nós queríamos que tivesse sido o contrário, porque o Pedro era de Braga e eu de Lisboa, e eu queria ficar em Lisboa e ele no Porto. Mas pronto, ficou assim, e ainda bem, as coisas aconteceram assim. Depois, poucos anos depois, na Orquestra do Porto, voltou a abrir um lugar de solista A, que era um lugar já um bocadinho diferente. Eu fiz a audição e ganhei esse lugar, então passei a ser o primeiro percussionista, segundo timpaneiro. E então aí o instrumento, os tímpanos começam a aparecer mais na minha vida musical. Isto para chegar até onde estou agora, para perceber da história. E uns anos depois eu tive quase do Porto, abri um lugar de timpaneiro aqui na Orquestra Gulbenkian, e eu pensei, vou fazer a audição, vou ficar mais motivado a estudar, não é? Em Lisboa, que é a cidade que eu mais gosto no mundo, a cidade mais bonita do mundo, e o Porto também, atenção, adoro o Porto. Eu nasci no Porto, adoro o Porto, mas Lisboa é a minha cidade aqui do coração. Então decidi vir para fazer a audição. E foi um processo até tranquilo, porque não tinha muita pressão de arranjar um trabalho, porque já o tinha, não era? Se as coisas não corressem tão bem, tinha sempre o meu trabalho na Orquestra do Porto, então vim tranquilo e as coisas correram. Mais uma vez tive sorte, isto é sempre tudo uma questão de sorte, o dia da audição, de trabalho e de muita sorte também. Mais uma vez eu tive sorte e pronto, estou aqui na orquestra, já fez 14 anos em abril deste ano, e tem sido assim uma jornada espetacular de aprendizagem, de muitas coisas boas, algumas menos boas também, não é? Mas tem sido super feliz com o trabalho que estou a fazer, com a minha profissão. É uma coisa que me deixa muito feliz. Embora tenha uma relação com a música, com o meu trabalho, um bocadinho de amor-ódio. Gosto. Que é com todos os músicos. É aquilo que eu gosto mesmo muito de fazer, mas é um bocadinho frustrante porque nunca estamos sempre satisfeitos. A maior parte das vezes saio do concerto satisfeito, mas sabendo que podia ter sido melhor, não é? E isso causa um cansaço mental, uma frustração. Mas ainda sentes isso depois de tantos anos? Sim, claro que sim. É mas mesmo isso também pode ser visto, isso também é bom, não? Porque motiva constantemente. Eu acho que sim, eu uso isso, acabo por usar isso como motivação para poder fazer melhor no dia seguinte, no concerto seguinte, na semana seguinte, não é? Eu encaro o trabalho com muita seriedade mesmo, então gosto de dar o meu melhor e eu tenho a sorte de estar numa orquestra que tem músicos fantásticos e a coisa melhor que me pode acontecer é quando chego para o ensaio, para o concerto, ouvir alguém que me inspire a mim. Sim. Enquanto digo, isso é fantástico, não é? Isso é espetacular.
Eu tenho colegas que me fazem isso. Então eu sinto-me também na obrigação de não defraudar o trabalho dessas pessoas. Então eu tenho que estar, além de eu poder estar na melhor forma possível, fazer o melhor possível, esses colegas também me merecem porque me estão a inspirar e eu também tento inspirar outros para que as coisas corram da melhor forma possível, não é? Quer dizer, é assim, é uma série de Eu tenho uma questão em relação disso de ter estado na Nacional e depois fazer audições à Orquestra Gulbenkian. Tu fizeste só porque gostavas mais de Lisboa ou também foi para uma questão mais motivacional? Foi motivacional também, não é? A primeira razão até foi essa, porque eu inicialmente na minha carreira o que eu queria ser era aquilo que eu estava a fazer na Orquestra do Porto, que era ser primeiro percussionista numa orquestra sinfónica. Esta coisa, este lugar de timbalos era uma coisa que para mim estava um bocadinho na minha cabeça. Eu fiz por uma questão de motivação para poder estudar, para não cair um bocadinho na rotina da orquestra, embora a rotina na orquestra é sempre um bocadinho subjetivo, não é? Pois. A forma como nós trabalhamos acaba por não ser rotineiro, quer dizer, todas as semanas temos praticamente um maestro novo, um repertório novo, desafios novos. Nós, enquanto músicos de orquestra, enquanto músicos, temos que ser pessoas, temos que ser criativos, não é? Temos que, quando vamos para o palco, temos que partilhar algo com os nossos colegas e com o próprio maestro, não é? E então não é uma coisa que, não é rotina, é rotina no sentido que todas as semanas eu tenho um ensaio que começa às 10 e acaba à 1 e depois provavelmente tenho outra à tarde. Isso é a parte rotineira, não é? Mas se tu levares esta profissão com muita seriedade e com amor, não é? Que é mesmo assim que estamos a falar de música, quer dizer, não é nada rotineiro. Eu posso tocar, eu acho que já deve ter tocado a Quinta Sinfonia de Beethoven, se calhar mais de 20 vezes na minha vida. E são sempre, toquei sempre de formas diferentes. Sim, o maestro é importante, sim. Isto porque os maestros têm uma interpretação diferente, ou porque eu comecei a ter uma visão da obra, uma ideia da obra diferente daquela que tinha há uns anos atrás, o momento em que eu estou a tocar, há um dia que me sinto de uma forma e há determinadas coisas que eu faço, toco de uma forma, no dia a seguir acontece muitas vezes, toco de uma forma um pouco diferente, porque emocionalmente é assim que me sinto, isto sempre dentro da estrutura daquilo que trabalhamos durante a semana. Portanto, nunca acaba por não ser rotineiro. Há tanta coisa nova a acontecer, não é? Isto é uma coisa constante. E como é que se faz? Porque eu lembro no caso na Alemanha, meus colegas tinham muito esse receio de estarem numa orquestra e fazer audições para outra orquestra. E que a orquestra onde estivessem levassem a mal a pessoa a fazer a audição. Como dizendo que não estão, não é o caso, mas que não estão 100% satisfeitos ou fazer algo assim, mau ambiente. Isso como é que se evita? Quer dizer, para já, se queres explicar, quer dizer, eu falo na minha perspectiva, por aquilo que eu passei. Foi uma coisa muito tranquila. Para já eu mudei a posição que tinha na Orquestra do Porto, era diferente daquela que eu que tenho agora na Orquestra Gulbenkian, não é? Mas se pensarmos nós enquanto músicos, quer dizer, em que precisamos estar motivados constantemente no nosso trabalho para o nosso nível e não começar a descer, tentar mudar de orquestra, fazer uma audição para outra orquestra, não quer dizer que aquela onde estamos seja má, percebes? É como na vida, quer dizer, há momentos que nós mudanças na nossa vida, na nossa vida particular. Às vezes tomamos decisões às vezes vamos para o lado esquerdo, outras vezes para o direito, quer dizer, não que alguém tenha que levar a mal ou... Sim. Eu também acho que sim. Por essa questão. Sou Eu dessa pelo menos opinião. não senti.
Eu lembro-me, foi engraçado, que eu fiz a audição para a Orquestra Gulbenkian. Nessa noite, a Orquestra do Porto viajou para Lisboa, porque tinha um concerto no dia a seguir, ou no próprio dia, já não me recordo. E eu fui ter com os amigos ao hotel onde estavam, nessa noite, e toda a gente me deu os parabéns, ficaram todos muito felizes por mim. Portanto, já dá para teres ideia que foi uma pacífica, toda a gente percebe o porquê de fazermos este tipo de coisas, não é? E ao longo dos anos, existe algum solo, alguma sinfonia que te deixa mais ansioso? Não estou a pergunta. Se houve algum solo ou alguma sinfonia que te deixa mais ansioso ao longo quando a tocas? Depende. Depende? Sim. Depende do estado de espírito. Ok. Mas acho que as coisas mais simples, que são as mais expostas, são as que me deixam um bocadinho mais ansioso. Por exemplo, o concerto para violino de Beethoven começa com solo de tímpanos. Sim. Começa tem 4 rés solo antes de entrar a orquestra. Isso é a coisa mais simples que tu podes imaginar. Mas a minha questão, o meu receio é que essa nota esteja afinada, muito bem afinada, que o som seja o som adequado para aquela música, a intensidade que seja aquela certa, porque eu não tenho hipótese de tocar, é como nós, não é? Tocar antes de começar não é? Então isso cria-me ali um bocadinho, fico um bocadinho ansioso, mas acaba por desaparecer a partir do momento que toco a primeira nota, não é? Porque aquele trabalho que se faz antes, o trabalho de estudo que eu fiz enquanto aluno e continuo a fazer, é muito importante. Eu gosto de fazer um trabalho muito focado. Eu não consigo estudar muitas horas, não consigo. Não tenho cabeça nem paciência. Então prefiro estudar um número de horas reduzido, mas muito focado naquilo que estou a fazer e muito concentrado. Então isso é uma ajuda para o momento do concerto. Mas sempre foste assim? Desculpa, sempre foste assim? Sim. Para mim é uma ajuda para no momento em que vou acabo por ficar automaticamente focado naquilo que vou fazer e aquela ansiedade que eu tenho antes de começar a tocar desaparece automaticamente porque estou muito concentrado e vou fazer mais uma vez aquilo que fiz, que repeti algo não sei quantas vezes antes, percebes? Então aquela ansiedade que eu tenho de começar, a ansiedade é mesmo antes de começar, assim que começa a música relaxo no sentido da ansiedade e fico focado, concentrado e pronto, e estou para aquele momento. E, por exemplo, nós fizemos recentemente juntos a Sagração, na Primavera. Sim. Como é que se sente numa peça dessas que uma ao lado pode abanar tudo? Pode abanar tudo. Mas voltamos exatamente ao que eu estava a falar, é a questão de estar focado no trabalho. A peça em si, da Sagração, a parte de tímpanos, tecnicamente não é muito difícil, não é dificílima, não é uma coisa assim que ninguém consegue tocar. Mas quase todas as intervenções que tem é muito exposta, não é? Ouve-se. Então temos que ter a certeza daquilo que estamos a fazer e conhecer bem a música. É óbvio que antes do primeiro ensaio eu faço uma preparação com a partitura, estudo a minha partitura, vejo a partitura do maestro, sei com quem é que tenho que tocar determinadas passagens, tiro anotações de quem é que está a tocar junto comigo, quem é que está a tocar a mesma nota que eu estou a tocar para poder afinar com esse instrumento. Faço uma série de estudo, uma preparação, depois chego ao primeiro ensaio, ao concerto, não estou intranquilo, estou ansioso para começar a tocar, que aquilo é espetacular,
não é? É uma obra incrível, tu com aquela ansiedade, com aquela adrenalina toda, mas a partir do momento que eu estava a dizer há pouco, começo a tocar, estou focado naquilo que vou fazer, pronto. Já tocaste muitas vezes? Já se sabe? 3 vezes só. Só? Só toquei 3 vezes, uma vez e sempre na Gulbenkian. Toquei a primeira vez com o maestro Foster, que foi o nosso maestro principal há uns anos atrás, uma vez com a Joana Carneiro também na Gulbenkian e agora com o Viotti. Mas é uma obra que eu conheço desde sempre. Desde sempre. Não é? Eu lembro-me de estar, quando estava na Metropolitana, eu ouvia muita música, muitos discos com os meus amigos, ouvíamos as sinfonias de Mahler, a vida do herói de Strauss, a Sagração da Primavera, as sinfonias de Beethoven, Tchaikovsky, e dizia assim, epá, um dia vou tocar isto. Eu ouvia tantas vezes que isto é uma música que me é familiar, não é? A mim e aos outros, porque ouvimos tantas vezes, estudámos as passagens orquestrais tantas vezes, quer dizer, é uma coisa que nos é familiar mesmo, não é? E depois é óbvio que depois fazemos um estudo mais aprofundado da partitura. Houve uma vez que, eu acho que a Gulbenkian já tocou com esse mestre, com o Urbanski. Sim, Urbanski, sim. Eu fiz um estágio com ele na Alemanha, com a Sagração, e ele ensaiou tudo de cabeça. Pois. A Sagração é uma coisa... Ele sempre que veio cá, dirigiu sempre de cor. Os ensaios têm a partitura fechada, não é? E eu lembro-me da primeira vez que ele veio trabalhar connosco, dirigiu, se não me engano, a 7ª Sinfonia de Dvorak, a 7ª ou a 8ª, não me lembro. E ele sabia os números de compasso de cor, as letras, tudo de cor. Era incrível. É quase doentio. Eu sei que ele chegou, deu-me uma indicação e disse, na tua 5ª página, uma coisa assim, na tua 5ª página, no compasso X, assim, nem eu, como o Babel, sabia, e ele, é uma coisa, não sei como é que ele... A última vez que ele veio cá, se não me engano, acho que foi no ano passado, veio dirigir a 9ª de Dvorak, e trouxe ele, porque tem as anotações todas dele, não é? Então ele tem aquilo tudo de cor. Então nós tocámos com as partituras dele e ele sabe exatamente, como fez contigo, na página número não sei o quê, violinos, o compasso número X, a arcada acima, a arcada para baixo, é inacreditável. Não sei como é que ele faz. Mas voltando, o que é que tu achas que é essencial num percussionista? O mais essencial? Isso é uma conversa que eu tenho às vezes com os meus colegas que não são percussionistas. Eu acho sempre que têm sempre uma ideia errada do percussionista. Aquela coisa que o percussionista tem que ser bom em ritmo. É essa a questão. Para mim está errado porque todos nós temos que ser bons em ritmos, embora. Porque assim, obviamente que eu com ritmo, porque tem instrumentos com sons indefinidos, às vezes tem que tocar um instrumento com som indefinido, em que só tem que tocar ritmo, não é? Mas depois tem os instrumentos de teclas, a marimba, o vibrafone, xilofone, glockenspiel, tem no meu caso os timbales que têm notas definidas, tem uma série de instrumentos assim. O essencial para o percussionista e para o músico em geral é que seja bom no ritmo, na leitura das notas, musicalmente, não é? Percebes onde eu quero chegar? Sim, existe muita ideia, a ideia quase ofensiva a vocês, não é? Que é quase ofensivo, que não fazem tanta música porque são percussionistas, não é? É ofensivo, mas tem a ver com isso, sim. Sim, acho que é uma ideia um bocadinho errada. É um bocadinho a ideia errada do que é a percussão. Se as pessoas se interessarem minimamente pelo mundo da percussão, que é gigantesco, e se procurarem, e se estiverem com atenção, vão ver que não é só isso, não é?
é um mundo tão grande e é possível fazer música além do ritmo, explorar o sonoramente os instrumentos, como fazes tu na trompa, não é? Tu, na trompa tens uma possibilidade, uma paleta de sonoridades grande. Consegues fazer o buchê, o não sei o quê e tal, para cima, para baixo, não é? E nós fazemos a mesma coisa. Obviamente que tem funções na orquestra, têm funções diferentes. Se calhar esta questão do pianista que tem que ser bom no ritmo é porque está um bocadinho ligada à percussão na orquestra chamada clássica, não é? Sim. Onde... Basicamente, inicialmente, a função dos timbales e da percussão chamada banda turca, o triângulo, o bombo e os pratos, é uma função rítmica, não é? E de cores, digamos, que depois vem a mudar com os anos, como é óbvio. E existe, tocas muito mais tímpanos que o resto, mas existe algum instrumento da percussão que tu não gostes tanto? Gosto. Não, que não é que não goste, é que tenha, que não me sinta tão à vontade de tocar. Sim. Os instrumentos de teclado nunca foi, sempre senti necessidade de estudar mais. Okay. E como eu nunca fui uma pessoa que conseguisse passar muitas horas a estudar, então não são instrumentos que me sinta muito à vontade. E vou dar, por exemplo, outro exemplo, que não tem nada a ver com os teclados, que tem a ver com a dificuldade do próprio instrumento, que as pessoas não fazem ideia, que é o triângulo. Pois, existem muitas histórias dessas, que eu ouvi já. O triângulo para mim, é dos instrumentos de percussão, na orquestra, mais difícil de tocar. Porque tocar num triângulo de metal, com uma baqueta de metal, a sonoridade certa, assim que tu tocas, aquilo começa a vibrar e é difícil que a segunda nota tenha a mesma cor que teve a primeira. Então isso é difícil e é preciso passar, isto se calhar na cabeça de outras pessoas não faz muito sentido, mas é preciso passar tempo a experimentar e a tocar e tocar no sítio certo, experimentar com uma baqueta diferente, em que sítio é que vou tocar o triângulo, para determinada passagem, aquela nota que tem que ter esta cor, esta sonoridade, porque é aquela nota que funde com o som do violino ou da harpa, etc. É um instrumento que eu sempre tive assim um bocadinho receio de tocar. Mas ainda bem que falas nisso, as pessoas que não são músicos dizem sempre, eu toco, nem que eu toque triângulo, eu toco... Ferrinhos. Já toca alguma coisa. E afinal é bastante mais complicado. É mais complexo. Eu gostava de nos falares um bocadinho do... O que é que muda vocês têm um leque de baquetas, não é? O que é que muda para cada baqueta? Mais ou menos. Olha, as baquetas, hoje em dia temos tantas baquetas diferentes, então o que muda é a composição da própria baqueta. Nós podemos ter baquetas em que a cana é uma cana de bambu, não é? Eu tenho aqui uma baqueta que posso mostrar. Isto é o tipo de baqueta que eu uso. Esta bola que vês é feltro. E o que é que começa aqui a mudar? O tamanho modifica o som. Se for uma cabeça muito grande com um feltro muito fofinho, o som é mais suave. Se for uma baqueta com a cabeça mais pequenina e com um feltro mais duro e mais apertado, o som é mais duro. Se o interior da baqueta for uma bola de cortiça, tem uma sonoridade, mas se for de madeira, é mais pesado e já tem um som diferente. Okay. O diâmetro da própria baqueta, esta tem cerca de 12 milímetros de diâmetro, de largura, pronto. Se for mais fino, o som já é diferente. Se for mais grosso, o som é diferente. Se for de madeira, tem uma densidade diferente, o som já é diferente. Se for mais curto que esta, o som é diferente. Se for mais comprida, é diferente. E além disso, a técnica que nós usamos quando tocamos
nós tocamos eu seguro assim, há muitas técnicas, formas de segurar, são basicamente parecidas, mas têm as suas diferenças. Eu ao tocar faço este movimento, tem um som. Se eu fizer este movimento assim com os dedos, tem um som diferente. Se eu tocar com o braço, com este braço todo, tem um som diferente. A intensidade com que eu atiro a baqueta e a velocidade com que eu atiro a baqueta faz ter um som também diferente. Quer dizer, existe um leque de possibilidades de som inacreditáveis hoje em dia. O ideal é termos um par de baquetas, no meu ponto de vista, claro, que seja assim um bocadinho híbrido, não é? Uma baqueta que eu me sinta bem, mas que não tenha assim digamos, uma personalidade assim muito forte, que tenha sempre aquele tipo de som, seja assim um bocadinho híbrido, que é para eu poder mudar o som quando pretendo. A minha função na orquestra é, muitas das vezes, e a maior parte das vezes, é encaixar o meu som no som dos outros instrumentos também, não é? É isso que cria o som depois da orquestra. Eu toco tímpanos, mas cada vez que toco não é para tocar forte, para toda a gente o tímpano, não é? Faço isso só de vez em quando. E às vezes o peso da baqueta muda também o som, ou seja, cada músico tem as suas baquetas. Cada músico tem um tipo de baquetas diferentes e porque tem uma técnica diferente. Há músicos que gostam de tocar com baquetas mais pesadas, têm um tipo de som, uma concepção sonora diferente que eu possa ter, ou outro músico também, exatamente como na Sim, os vocais e... O vocal, a forma de tocar, a forma como põe em bocadura e sopas, não é? Tens várias escolas e no caso dos tímpanos e da percussão acontece o mesmo. E acontece muitas vezes dois músicos que tenham a mesma formação, a mesma escola, que usem a mesma baqueta, tenham um som diferente, porque fisicamente são pessoas diferentes. Claro. Porque a parte física modifica a sonoridade do instrumento. Não é? Há tantas variantes nisto da música que é isto que torna isto interessante. Uma piada. Sim, sim. É? E o tipo de peles também muda? Também. Eu gosto de tocar com peles naturais, ou seja, são peles de vaca. E alguns instrumentos eu tenho pele de cabra, que é uma pele um bocadinho mais grossa, uma branca, que é de vaca. E hoje em dia, há muitos anos, também temos as peles sintéticas. É mais confortável, de certo modo, tocar uma pele sintética, porque a afinação não mexe tanto. Isto podes comparar com um violino que use cordas de tripa. Sim, sim. Barroco em toca com cordas de tripa, a afinação mexe muito com a temperatura da sala e acontece a mesma coisa com os tímpanos. Eu ao tocar com peles naturais, qualquer modificação da temperatura, ir à afinação ou descer. Na experiência eu tenho pedais e uma chave grande onde posso controlar a afinação, não é? Posso baixar ou descer. O som, eu gosto do som da pele natural porque é um som mais quente, adequa-se àquele tipo de sonoridade que eu gosto, não é? E que tento tirar do instrumento. Acho que é um som muito mais bonito. Eu prefiro 1000 vezes ir estressado para o concerto e ir 1h30 ao palco para ver como é que está a temperatura da sala e mexer um bocadinho nos instrumentos, na pele, mas depois o resultado sonoro para mim e para os colegas e para o público ser melhor, não é? Ser mais bonito do que tocar na pele de plástico. E às vezes também toco com as peles de plástico. Os concertos ao ar livre, ou se tiver que tocar uma coisa, uma peça contemporânea em que tenha que pôr instrumentos em cima da pele e tocar com baquetas que sejam um bocadinho mais agressivas, então prefiro tocar na pele de plástico, tem uma sensibilidade diferente daquela que tem a pele natural. E o tipo de tímpanos que tocas quando tocas Mahler ou Beethoven ou Mozart é o mesmo? Ou... Eu pessoalmente gosto de mudar.
eu tenho alguns instrumentos meus e se pudesse tinha muitos mais. Gosto de instrumentos, gosto dos tímpanos, gosto do instrumento em si, da diversidade que tem com os instrumentos que esse instrumento tem. Gosto de instrumentos antigos também, gosto do som dos instrumentos antigos. E então a orquestra tem um set de jogo, um set com pele natural, que usamos para o repertório chamado repertório romântico, não é? Para a orquestra grande, alargada. Eu também tenho um set igual meu, não, está lá na orquestra. Tenho uns timbalos mais pequenos meus, são os timbalos que eu uso para tocar a música clássica. Mozart. Uns Mozart, Haydn, talvez Beethoven, depende da configuração da orquestra, não é? E da interpretação do maestro também. E também temos na orquestra timbalos barrocos, timbalos mais pequenos, e eu gosto de variar, porque a sonoridade é diferente e aproxima-se mais do caráter da música quando eu troco de instrumentos. Também troco de técnica quando toco com instrumentos diferentes. Se tocar o repertório barroco, com timbalos barrocos, a minha forma de tocar é um bocadinho diferente da que toco normalmente, sabes? Para mim faz todo o sentido, mesmo tocando com os meus colegas que estejam a tocar com instrumentos modernos, para mim faz sentido porque é aquilo que se adequa mais à música. Se eu estivesse a tocar a oratória de Natal... Não é difícil não coincidir tanto o som? Por exemplo, eu ia dar este exemplo, se tiver que tocar a oratória de Natal, o Bach, com timbalos grandes, a primeira coisa que o maestro me vai pedir é para eu tocar com baquetas mais duras e para abafar a pele, porque aquilo vai soar muito, vai ter muita vibração, percebes a ideia? Sim. Não se adequa à música que estamos a fazer, ao período da música que estamos a fazer. Então, para isso, eu prefiro tocar com timbalos barrocos, que são timbalos mais pequenos, têm menos vibração, têm menos quantidade de som, mas têm muita projeção na mesma, mas é tal coisa, olha, é mais rítmico. Sim, é mais rítmico aqui. Nesta música tem que ser bom no ritmo. Mas às vezes não é mais difícil juntar-se com o som, por exemplo, no meu caso, toquem com instrumentos modernos? Não, porque na Gulbenkian nós temos um bocadinho a tradição de tocar de formas diferentes, dependendo do repertório que vamos abordar, não é? Há a preocupação do nosso diretor trazer maestros, digamos, especializados em determinado tipo de música à orquestra. E então, por exemplo, quando tocamos com o Thorne Koopman, o tipo de sonoridade que ele pede à trompa e ao trompete é completamente diferente do tipo de som que vais ter numa sinfonia de Mahler. A forma como tu tocas é diferente. E então, a função do som e a forma como toco vai se adaptar muito bem com a trompa ou com o trompete, porque a forma, a linguagem usada é diferente, percebes? Acho que consegui-me fazer entender. Sim, sem dúvida. Portanto, acaba por se adaptar bem. É óbvio, se estivermos a fazer a oratória de Natal uma orquestra de 100 músicos, provavelmente... Não vais usar, sim. Não vou dar, se calhar, aquilo, ou vou usar um instrumento que tenha uma projeção, uma sonoridade maior, não sei, depende de muita coisa. Olha, e que conselhos deixas aos jovens percussionistas neste momento? Neste momento e não só. Olha, que aproveitem de uma forma saudável o tempo que têm enquanto estudantes. E eu vou-te dizer porquê, por experiência própria. Eu sinto que enquanto fui estudante podia ter aproveitado mais o tempo que eu tinha para estudar. Porque a partir do momento que nos tornamos profissionais, não é?
o tempo parece que desaparece. Sim. Aquele tempo livre que eu tinha quando era estudante, aquelas horas todas livres, que eu podia estudar quando me apetecia, basicamente, desaparece. Quem está numa orquestra tem horários a cumprir e tem que estudar para a orquestra e tem que fazer um estudo para se manter em forma, um estudo particular, não é? Isso ocupa muito tempo. E então, enquanto estudante, eu tenho pena de não ter gerido melhor esse tempo que eu tinha para estudar. Então, o conselho que eu dou aos jovens estudantes é que se gostam realmente se é isto que querem ser, se querem ser músicos, e se têm paixão por aquilo que estão a fazer, que é preciso ter paixão, porque isto da vida de músico é uma vida de sacrifício, não é? Isto não é boa vida, não é? É preciso passar isto é uma profissão que exige uma aprendizagem constante a nossa vida toda, até ao dia que eu deixar de tocar, eu vou estar sempre a aprender e vou estar sempre a estudar. É preciso gostar mesmo disto para escolher esta profissão, senão é melhor desistirem. Sim, sim. Se não sentem essa paixão e esse gosto, desistam porque vão se sentir frustrados. Então aproveitem bem o tempo para estudar. E isto não quer dizer que seja estudar muitas horas, mas estudar bem, não é? Que é difícil fazer isso. Estudar, planear bem o estudo, porque a nossa vida enquanto seres humanos e enquanto músicos não é só música, não é? As outras artes influenciam aquilo que nós fazemos, quer dizer, podes ser músico, mas vais ser melhor músico se fores ver uma peça de teatro, se lês um livro, se fores ao cinema, se fores a um museu, se conviveres com outras pessoas, se te divertires, se conheceres o mundo, isso torna-te melhor ser humano e melhor músico. Sim. Então, eu sei que isto é difícil, eu não consigo dizer assim, tens que estudar 3 horas de marimba, isso, aí está o professor, não é? Que é um conselheiro para poder ajudar, e acho que os alunos que têm essa dificuldade em fazer um plano de trabalho devem pedir ajuda aos seus professores. Mas aproveitem este momento para estudar e para se dedicarem à música, porque no momento que entram na vida profissional as coisas modificam um bocadinho. Olha, Rui, quero-te agradecer por esta conversa, gostei muito. Eu é que agradeço. E obrigado por ter aceito o convite. E obrigado pelo convite, foi um prazer e espero que desta nossa conversa que alguém que possa ouvir que seja inspirado para a sua vida musical. Eu acho sempre que eu fiquei. Não é? E não só. Olha, obrigado.